Nós falamos aqui sobre essa questão dos animais, é importante tudo, mas isso passa. O debate mais importante da eutanásia é: o Brasil tem maturidade para aprovar uma lei, por exemplo, permitindo a eutanásia? O que é a eutanásia? Não tem. Não tem. Não tem maturidade, mas deveria ter. Não tem, mas não tem. O que é a eutanásia? A eutanásia serve para doentes terminais, pacientes que não têm mais condições de ter uma vida digna, que fica internado em um hospital ou em casa, ligado a aparelhos para garantir a sobrevivência. Hoje no país, se alguém for lá e desligar o aparelho, homicídio é o nome do crime. A questão é: vamos ou não vamos autorizar a eutanásia nesse país? Um país que não tem sequer estrutura para uma cidade como Curitiba. Outro dia um músico, um cidadão curitibano, morreu porque ficou 40 horas esperando atendimento médico. Nós vamos discutir tecnologia de eutanásia nesse momento? Ora, por favor. Tem que discutir, sim. Não temos maturidade nem estrutura para isso nesse momento. E a Argentina tem? Eu não moro na Argentina, eu não conheço a realidade da Argentina, eu moro no Brasil. Tese, você é a favor da eutanásia, Paulo? Não, sou contra. Em tese, sou contra. Sou contra porque a vida é um pressuposto dos direitos. E ninguém tem o direito de, extinguindo a vida, você extingue todos os direitos. Ninguém tem o direito de extinguir a vida, extinguir todos os direitos de um. Nem você mesmo. O próprio ordenamento diz que há direitos que são inalienáveis, que você não pode nem abrir mão. E o direito à vida é um desses. Quanto a pessoas que estão sofrendo, e sofrem, é verdade, não estou ignorando essas coisas, sofrem internadas ou porque estão com ajuda de aparelhos ou não. Enfim, a ciência está auxiliando a vida e a gente não conhece esses limites. E aí, quando você abre para a eutanásia, para o parente determinar ou o próprio cidadão determinar, você não sabe se ele tem o discernimento correto para fazer isso ou não. Onde está o discernimento dele nessa altura? Então, exato. E para familiar, mas ele está sofrendo. Peraí, quanto ele está sofrendo? Qual é o sofrimento aceitável? Qual é o limite de sofrimento que a gente vai determinar para ele viver ou não, que ele merece? É muito delicado isso, não é simplesmente... Eu sou a favor da eutanásia, só para deixar registrado aqui. Eu sou também. A questão é o seguinte, Paulinho, é você manter a vida artificialmente. Então você tem pessoas... Qual é o limite? Aliás, eu gostaria de a gente pode Aonde fazer... que fica esse limite? Peraí, a gente pode fazer matéria sobre isso. Nos hospitais de Curitiba já tem pacientes que passam dos 10 anos que estão em coma, sem a menor reação e mantidos artificialmente. Essa é uma circunstância que precisa ser amadurecida, mas é pontual. Então, cada caso é um caso. Mas é que, a lei ela não pode ser ela para não caso. pode. A lei ou autoriza-se ou não. Mas veja, calma, no aborto, por exemplo, a lei, durante muito tempo, foi caso a caso. Não, a lei do aborto, o aborto é proibido por lei, ponto. Não a exceção dos casos de crime, etc. Então, é preciso ter, por isso, eu sempre digo que discussões com essa profundidade, em 25 minutos, elas são complicadas, né? Porque é preciso sempre lembrar que existem as pessoas cujos familiares estão lá há 10 anos, existe uma circunstância do sujeito que está sofrendo muito no hospital e que precisa, eventualmente, aumentar a carga de remédio para dor, e não pode aumentar porque ele já perdeu o peso, o remédio para dor já não faz mais efeito. Isso existe, é real, está nas UTIs. Nesse momento que nós estamos apresentando o jornal aqui, tem gente sofrendo porque não pode ser medicada. Sabe, se você aumenta a carga de remédio, morfina, por exemplo, o sujeito morre porque é mais morfina que o corpo suporta, e ele sofre. Então, esses são casos que precisam ser discutidos com profundidade. Eu não gosto do princípio, como aqui a Ruth citou, de não se estender a vida artificialmente. Porque, por princípio, o cidadão não poderia usar um marca-passo. Está estendendo a sua vida artificialmente. Você quer me derrubar? Não, aí não, estou discutindo o princípio, Ruth, exatamente. Quando a pessoa está lá sob a ajuda de aparelho, ninguém está colocando que ele vai ficar eternamente sob o aparelho. Aquilo é para estender-se até um ponto dele poder se recuperar, ou da ciência apresentar uma solução para ele volte a ter autonomia. Mas agora, medidas as diferenças, a eutanásia é a mesma coisa do que o aborto de anencéfalo. Medida a diferença é a mesma coisa que o aborto de anencéfalo. Por que o Supremo Tribunal Federal entendeu que poderia se acabar com a gravidez de um feto sem cérebro? Porque iria morrer logo ali adiante. Não haveria vida. A pessoa que está na reta final e que só vive porque está ligada a aparelhos, não tem mais vida, porque se for lá e desligar, acabou.
Medidas as diferenças é a mesma coisa. Ou não? Claro, e a medicina brasileira tem todas as condições hoje de estabelecer essa medida.